Opa! Ei, coisa boa! Ei, meu amigo, eu tô ouvindo aqui o bate-papo de vocês, tô curtindo aí. Por mim, ficava aqui vendo você papear com a galera, tá tudo certo. A gente tava votando, só te esperando, a gente tava votando para saber qual que era a live, qual que era a live Então, que o pessoal mais curtiu. estão divididas as opiniões aí, né? Você viu? Todo Que mundo ali. legal. Mas eu tô Mas achando que o Ed e o Aloysio estão disputando ali palmo a é palmo, viu? mesmo? Só gente querida, né? Você tem conversado com muita gente boa. De forma que eu fico me sentindo privilegiado de fazer parte, meu amigo. Gente, enfim, primeiro é uma alegria ter você aqui. E eu não vou nem perder tempo mais aqui a gente conversando. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou apresentar o nosso convidado, eu vou tirar um pouco os comentários, até para melhorar a transmissão. A gente volta no momento do Pinga Fogo a ter os comentários, até porque o momento do Pinga Fogo, Baruch, é Momento a do hora que o pessoal pinga-fogo, mais curte. momento do pinga-fogo, oremos. Hashtag oremos. Hashtag oremos. Estou preparado emocionalmente para isso. Mas é a hora que o povo curte, então a gente volta, aí todo mundo participa. Mas enfim, Tá. para quem ainda não conhece, a gente tem a alegria de hoje à noite ter um convidado que é um daqueles caras que sempre aparentam ter muito menos idade do que de fato tem, tá, gente? Quem não Aí, sabe a idade dele, arrisca. Aliás, vou deixar aberto aqui um pouquinho, para o pessoal arriscar. rapaz, Eu não não vou faça contar. isso. Eu Já não vou passou essa contar. fase que a galera chutava para baixo, agora já está indo para cima já. Aliás, deixar claro que você estava apresentando um convidado. Não, eu sou o Caio Fábio, hein, gente? Gostaria de ter aquela inteligência, assim, mas não sou, não. Tem talento de sobra aí, de Hoje seria sobra. o dia do Caio, né? Mas ele não pôde vir. A gente manda um beijão para ele aí. Cara, e assim, a gente está trazendo um convidado que, para além do talento, para além do dom que tem, é alguém que tem a cabeça voltada para o mundo, para as histórias que as pessoas acabam emprestando para ele, histórias, paisagens, momentos, para as letras das músicas incríveis que ele escreve, que ele faz e que ele toca. E isso faz com que ele viva muitas vezes, viva dores, viva alegrias, viva frustrações, viva entusiasmos, viva dúvidas, certezas, muito mais do que todos nós que estamos por aqui. Nosso convidado de hoje é o Paulo César Baruch, grande cantor, compositor, descobridor de talentos, produtor musical. Cara, para além de tudo isso, eu sou fã desse cara, por aquilo que ele é, para além de todo o talento musical, enfim, para além do talento e a genialidade que ele tem, é um ser humano fora da curva. E é com esse ser humano fora da curva, esse cristão fora da curva, que eu queria conversar nessa noite. Bem-vindo, PC Baruch. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela apresentação tão generosa, tão gentil. Já estou me sentindo em casa. Obrigado, de coração. Aliás, deixa um beijo especial para a Rebeca também, viu? Que é uma Sim, ela deve estar queridíssima. assistindo a gente ali do quarto, com certeza. É uma Um beijo, Rê. queridíssima. Ela tem um fã-clube aqui em casa. Né? Aqui também. Escuta, vou começar perguntando para você o seguinte: o que tem sido o Baruch nesses tempos de quarentena? Como é que você tem vivido e sobrevivido a tudo isso que a gente está passando? Cara, eu tô descobrindo quem é esse cara novo que tá surgindo no meio disso tudo. Não é exatamente a mesma pessoa que existia antes da quarentena. Algumas coisas estão sendo mudadas, o que gera, de certa forma, um pouco de dor, mas é importante que aconteça, que as mudanças aconteçam, para que a gente aproveite as crises e façamos dela oportunidades, né? Então, eu ainda estou descobrindo. Eu acho que eu vou conseguir responder melhor quem é o Baruch no meio da quarentena um pouco depois. No momento que eu vejo é alguém que tenta alcançar com os seus braços e com tudo que há em si aquilo que pode ser feito. Por exemplo, eu estou tentando e não é nada além da minha obrigação, né? Estou tentando suprir neste momento. Fico em quarentena, supro aqui a minha casa, quando tem que sair eu saio. Vou à igreja uma vez por semana para a gente preparar celebrações online.
e estou dando suprimento aos meus pais também. Isso foi combinado com os meus irmãos, porque de toda a família eu e Rebeca somos o único casal que não temos filho. Então eu falei com meu pai e com minha mãe brincando, vocês são meus filhos agora, estou cuidando de vocês. Eu sei que meus irmãos todos fariam isso com todo carinho, né? Mas eu moro bem perto dos meus pais. Então, esse sou eu neste momento. Estou tentando ser solícito em tudo que me é pedido, né? Na medida do possível, servindo as pessoas. Mas uma palavra para definir quem eu sou, eu vou conseguir talvez achar depois que isso tudo passar. Eu estou É me conhecendo, incrível, eu estou me descobrindo, cara. é, é incrível como a gente está nessa, vamos dizer assim, nessa ego trip nossa, né? Nessa viagem nossa, né? Exato. Porque, cara, eu, por exemplo, o que está acontecendo comigo de novidade por exemplo, o fato de estar aqui. Eu até antes da quarentena, eu fazia, assim, eu nunca fiz uma live, assim, fazia raríssimas vezes, né? E acabei descobrindo uma maneira de me comunicar com as pessoas que tem sido de um aprendizado incrível, cara, incrível. Que legal, que Gente de legal. todo tipo, né? Vindo, chegando, sentando, aí falando. E o pessoal também participando. Tem sido uma super experiência. Sem contar, né? Que eu fui fazer uma live no sábado. E aí, cara, eu tô... Assim, esqueci. Esqueci da live, esqueci. Aí saí correndo. Aí eu cheguei correndo, fui falar pro pessoal. O pessoal, me desculpa. Eu tava lavando a área. Eu tava lavando o Isso xixi e aí. o cocô do cachorro. Vocês me desculpem. Eu tô redescobrindo a minha vida. Cara, eu tô me descobrindo, assim, o cuidador da casa também. Eu conversei com o Ricardo Agreste esses dias, ele falou, Baruch, aproveita esse tempo. Porque ele falou uma coisa interessante, ele falou, eu me lembrei que eu tenho um jardim aqui em casa, cara. E ele Impressionante. falou que ele está se dedicando, por exemplo, a cuidar do jardim. Eu estou me redescobrindo cuidando da casa nas coisas mais básicas, estou dividindo as tarefas todas com a Rebeca. A nossa ajudante, a gente liberou para que ela fique em casa se Como cuidando a gente. também, né? Mas a gente está se descobrindo. E é interessante, porque no começo da quarentena, eu achei que eu ia ter que ficar buscando atividades para distrair a minha mente. Na verdade, surgiram tantas coisas e hoje eu estou tentando descobrir como é que eu administro tudo para, no meio da quarentena, desfrutar a solitude. No começo eu achei que ia ser uma quarentena de solitude, de descoberta, de aprofundamento, de muita leitura, mas as atividades estão aqui dentro de casa, sabe? Agora eu estou tentando descobrir como que eu lido com tantas atividades ao mesmo tempo para desfrutar solitude. E Isso é como, doido. e como que você acha que... Enfim, impressões, né? A gente está aqui conversando e trocando impressões. Mas como você acha que esse momento que a gente está vivendo deve entrar para a história? Porque isso é um período que daqui 20, 30, 50, 100 anos as pessoas vão estar falando, vão estar se lembrando, vão estar comentando, como foi, por exemplo, como foi o acontecimento lá do 11 de setembro em Nova York. Quer dizer, um acontecimento que marca a humanidade para sempre, as pessoas vão estar sempre falando. Entre tantos, né? Mas assim, esse que a gente está vivendo, você acha que deve entrar para a história como um período de muito medo, de histórias de descaso, ou como um período mais marcado por transformações das pessoas, transformações do mundo? O que eu gostaria que acontecesse fosse que nós enveredássemos pela sua segunda opção, né? Que fosse um momento de transformação não apenas para nós, mas para o mundo todo, de reflexão profunda, de retomadas de prioridades. Mas eu não tenho tanta esperança no homem assim, né? Eu não tenho, na verdade, eu tenho esperança, mas eu não espero tanto, assim, mediante o trilhar da história de forma comum e de forma normal que isso aconteça. Peço a Deus que a gente faça bom uso desse período, assim, mas eu acho que vai ser lembrado como um período de medo, infelizmente, mas eu gostaria que fosse, acima de ser lembrado por um período de medo, que fosse lembrado por um período de profunda transformação, de reflexão, de união, de aproximação, de muros quebrados. Eu me lembro de uma passagem da Bíblia que é louco, né? Que eu sempre penso na parada dos 10 leprosos, que os caras estão juntos num momento de adversidade. Mas quando eles recebem o que eles queriam tanto, eles se separam, né? Tipo, isso é louco. Sempre me pareceu que os momentos de adversidade provocassem na gente um desejo de estar mais próximo, né? Para que nós unidos pudéssemos vencer os obstáculos. Mas não tem sido assim nos nossos dias. Eu percebo, por exemplo, tantas polarizações, mesmo em meio à pandemia, as pessoas Inacreditável. elas ainda procuram um motivo para se distanciar.
não bastasse o distanciamento social, a gente está procurando o tempo todo divergência. A gente não consegue enxergar, olhar para o outro e enxergar algo em comum para que a gente possa caminhar juntos. A gente insiste em achar algo em que eu seja divergente contigo para que a gente se separe. É uma loucura. Então eu espero que daqui anos as pessoas se lembrem desse tempo como um tempo de reaprendizado e de uma retomada por um caminho bacana. Mas eu confesso, humanamente falando, que isso é uma obra que precisaria de um milagre divino para que acontecesse. Tá difícil, né? Tá difícil, Tá você tem difícil, razão. tá difícil. É o Isso, tempo isso é inteiro o que se mais entristece a buscando gente. pontos de discórdia. É inacreditável, cara. Eu conversei com vários dos amigos que tiveram aqui, como você. Assim, é inacreditável imaginar que um vírus, que uma doença, ganhasse conotação ideológica, disputa política, né? A vida das pessoas, a preservação da vida se tornou secundária, porque assim a gente está vivendo um momento que as pessoas parecem que assim estão obcecadas por debater, por discutir se é A ou se é B. Se eu tomar decisão A, porque eu me alinhei com A. Se eu tomei decisão B, porque eu me alinhei com B. Uma chate, enfim, não vou nem entrar. Você estava Mas falando dos eu seus pais. acho que essa é das coisas que mais me entristecem nesse período. Quanto ao cuidado com os meus pais, meus pais são idosos, né? Meu pai tem 84, 85, a gente está tomando todo o cuidado. Praticamente só eu da família que vou lá. Às vezes um irmão ou outro aparece para levar um presentinho, para ver um pouquinho, mas a gente sempre fica ali da porta para fora e eu fico quase que numa neurose, cara. Eu vou levar remédio, por exemplo. Eu vou passar, vamos passar, mãe. Aí eu passo aqui do lado de cá e peço para minha mãe, mãe, passa aí também. Aí, antes de ir embora, fala, agora vai lá lavar a mão que eu tô te esperando aqui na porta. Vai lá. Enfim, é um cuidado que eu tô tendo com eles. Mas no fim, eu reconheço que se o Senhor não guardar, de nada adiantará o que a gente faz, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte e eu estou fazendo o possível, assim, para mantê-los guardados. Nesse período todo de quarentena, eles não saíram de casa até Isso que agora, eu ia te estão lá, perguntar, eles não saíram, eles não estão super saíram. disciplinados, tal. No começo eu precisei lidar um pouquinho, assim, mostrar algumas evidências, porque eles também estavam nessa de não acreditar, sabe? Eles estavam nesse negacionismo total aí, e eu tive que mostrar algumas reportagens lá no começo, para dizer, olha só, o que está acontecendo é sério e tal. Então, Então eles entenderam e estão guardados. Eu tenho na manga, eu tenho conversado com meus irmãos, na manga, assim, um recurso para um certo abate emocional. Quando a gente perceber que eles estão muito abatidos, talvez eu proponha, ó, luvas, máscaras para vocês entrarem no carro e eu dar uma volta aqui no bairro e voltar para casa. Mas isso está na manga, assim, para um momento muito específico. Tenho conversado com eles, até a respeito disso, dizendo assim, vocês acham que isso é necessário agora? Eles mesmos falam, não, filho, tá tudo bem. Mas pode ser que isso em algum momento seja necessário, né? Então a gente fica conversando com muita gente, procurando alternativas. Você é da área de saúde, né? Eu sempre tenho conversado com alguns médicos, perguntando, por exemplo, se eu inventar de fazer um negócio desse, que tipo de cuidados eu preciso ter, enfim. São não, as não coisas que a tá gente vai ter que... fácil, não tá. Eu estou Porque, vivendo a mesma coisa também, de certa forma, com os meus pais. E no seu caso é parecido, porque o pastor Eugênio é meu. Ele é, tá com 84, mas o bicho entendeu? a É mente boa, ativo, a mente boa, mente veloz, fala falando, bem, ligado em articula. tudo. Dona Ranúncia também Minha mãe é serelepe, né? conheço. E lá em casa, cara, a gente até passou por um momento bem estressante, porque no começo da quarentena, bem no começo, meu pai teve um problema de saúde. Ele fez uma cirurgia, assim, tipo 10 dias antes de tudo acontecer, antes de estar acontecendo a pandemia, né? E aí, ele estava se recuperando da cirurgia quando, de repente, apareceu. Ele tinha feito uma cirurgia que não tinha nada a ver, tinha feito uma cirurgia de próstata, e, de repente, ele aparece com um sangramento intestinal que acabou virando uma hemorragia. Cara, aquilo começou a se tornar uma coisa mais séria, mais grave. Meu pai internado no hospital. Aí ele foi parar na UTI. E eu junto com meu pai, você imagina ainda médico, vendo aquela movimentação toda. Aí começou a pandemia, começaram a chegar doentes do Covid. Cara, aquela tensão, meu pai lá, olha, eu vou te falar. Aí ele acabou tendo que passar por uma outra cirurgia no intestino. E aí depois todo esse processo, aí eu tive que ajudá-lo em casa, ajudá-lo no banho. Enfim, foi um momento, eu sei exatamente o que está vivendo, eu vivi a mesma coisa e assim, você vê teus pais ali, né? Você vê o risco e parece que um pouco os papéis se invertem, né? A gente Com que estava certeza. acostumado a ser cuidado,
de repente Exato. se vê na obrigação de, putz, eu preciso preservá-los. Mas graças a Deus eles estão preservados lá, Sim, eles tão estão bem. comportadinhos. Sim, o meu pai, ele tinha um procedimento cirúrgico baseado num quadro oncológico, né, que ele vem atravessando, que seria para os próximos dias e, na verdade, está adiado por enquanto, por conta dessa questão do coronavírus. Então, a gente está confiando que Deus está cuidando de todas as coisas, mas eles estão lá, quietinhos e estão bem, graças a Deus. Bem Sim, cuidados, que é sim, com melhor todo o ainda. carinho do mundo. Minha mãe é mais antenada com rede social, então ela Ah, fala com igual os a minha. filhos por vídeo, mostra para ele e tal, então tá tudo certo. Aliás, eu vivi uma experiência bem diferente, cara, porque eles estão lá, né? Difícil, não tem contato e tal. Aí, esses dias, na sexta-feira, eu fiz uma live com a minha mãe. Foi Ah, sensacional. você fez aqui a live com Fiz ela? aqui, lembrando as Que histórias de legal, cara. infância, contando um monte de coisa. Foi Ah, muito legal. E ela deu uma, sabe, deu uma animada, ela, meu velho, e legal, tal. Falei pra ele, ó, agora vamos fazer com você. A hora que você tiver 100%, quero fazer com você. que legal. Agora, mudando um pouco aqui, falando um pouco mais do lado do Baruch, que nem todo mundo conhece, que é muito Hum. da proposta do que a gente tem feito aqui nas lives. Mostrar, entre aspas, né, o lado B. Como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Baruch no palco cantando é uma coisa. Agora, as pessoas mal podem imaginar o peso do microfone na mão de uma pessoa que é tímida e que morre de vergonha de um monte de coisa, às vezes até de dar boa noite. Conta pra gente, cara, como é que foi essa sua trajetória daquele menino tímido que sentia, sabe, que sentia o coração saindo pela boca até fazer a boca ser a expressão daquilo que vive no coração. É uma trajetória longa. Eu tô com 44, né? A minha trajetória ministerial profissional, ela tem aí já perto de 20 anos ou mais, 22 anos. E todo mundo imagina que eu hoje vivo a realização de um grande sonho de criança. Mas, para surpresa de muita gente, isso não é verdade. Por que isso não era o meu sonho? Justamente pelo que você citou, a timidez, né? Eu tinha uma paura, assim, um desespero cada vez que alguém mencionava, ó, domingo você vai cantar uma música na igreja. Eu sofria a semana toda, eu ficava com dor de barriga. Somos dois. É, sofria a semana toda, foi muito difícil. Eu fui parar nessa posição de cantar, porque numa banda lá no interior de São Paulo, em Americana, nós tínhamos aquela banda de igreja, como todo mundo tem, né? Se você se junta com os seus amigos e forma uma banda e tal. Nós tínhamos uma banda e o vocalista da banda, eu não sei o motivo exatamente, mas acho que a gente brigou, discutiu, todo mundo discutiu aquela coisa de banda. E ele falou que não queria mais, que ia embora e não tinha jeito de convencê-lo a ficar. Entre os remanescentes, o que cantava menos ruim era eu ali, confesso a vocês, daquela turma que ficou. E eu jamais imaginei que eu teria que encarar as pessoas de frente, que eu que teria que dar o boa noite, eu que teria que cumprimentar as pessoas. Foi um grande desafio no primeiro momento, mas assim, só tinha eu, fui eu mesmo. Eu treinava, assim, às vezes passava a semana treinando para, como eu diria, qual o tom do meu boa noite. E não era nem para falar algo muito grande, era só para que entonação rodar. E às vezes na hora ainda errava, ainda saía errado, saiu uma palavra que eu não queria que saísse. Enfim, foi um grande desafio, porque eu tinha muito isso em mim, era uma grande barreira, né? Eu acho que eu relutava tanto contra isso, contra isso que hoje eu chamo de chamado, pela timidez, era um gigante muito grande para mim. E eu não conseguia dar conta de vencer sozinho. Fui encarando, se você me perguntar, né, se hoje é muito natural para mim, eu diria que é bem mais fácil do que era naquela época. Mas de vez em quando ainda sofro um pouco, assim, com, meu Deus, como é que vai ser? Se tiver outra pessoa, pode mandar no meu lugar. Eu tive que acreditar que isso era uma ideia de Deus para minha vida, porque nunca foi uma ideia minha. A minha ideia era backstage, o sideman, sabe? Alguém ao lado que dá o suporte, alguém ao fundo. Eu sonhava com a música, eu sonhava em ser um bom músico para acompanhar um grande cantor, coisa desse tipo. Aliás, você começou como baixista, né? Não, toquei Ou não? baixo, mas não, toquei baixo. Toquei baixo sim, aqui em São Paulo, em algumas bandas, quando eu vim para São Paulo, eu toquei baixo, mas eu nunca fui um excelente baixista, assim como nunca fui excelente nada na questão de tocar, sabe?
Eu brinco que eu sou um músico pato, né? O pato nem voa direito, nem nada direito, ele faz meio que tudo. Mas isso me ajudou na função de produtor musical, porque eu tinha uma noção de cada instrumento e isso me ajudou a produzir. Mas, cara, foi uma briga de um dia após o outro. E quando eu aprendi que eu tinha que lutar por aquele dia, isso foi uma ferramenta que eu adquiri para a vida toda. Hoje os desafios são diferentes, né? Por exemplo, uma curiosidade. Para mim é mais difícil cantar para 3 pessoas aqui na sala de casa do que para, sei lá, 200.000 pessoas. Porque a multidão não tem uma face, né? Claro. E aqui eu acho sempre mais difícil cantar para menos gente. Enfim, mas hoje os desafios não são os mesmos daquela época, mas são outros desafios. Mas a ferramenta é a mesma. Ainda sempre encaro assim, meu, qual que é o leão de hoje? Vou lutar por esse ou contra esse leão de hoje. Amanhã eu penso de novo. Amanhã Deus me dá graça de novo. E assim passaram-se 20 e tantos anos lutando todo dia. Parece um pouco com aquela história do espinho na carne que nunca me deixou, né? Porque a timidez nunca me deixou. Ela tá aqui, vez ou outra ela aparece mais forte, Presente, enfim. somos dois. Cara, mas então eu te vejo da mesma maneira, que você não transparece isso, né? Você fala muito bem, já te vi falando muitas vezes em público, fala super bem. Eu tenho uma dificuldade oratória, eu gaguejo muito, mas também descobri na música uma ferramenta boa para eu conseguir sintetizar ideias, sabe? Imagina, não dá pra ver nada, velho. Te vi É. falando muitas vezes, te vi contando histórias, testemunhos incríveis. Olha Então, isso. rapaz, mas é inexplicável. Isso é milagre, né? É milagre, porque eu não imaginava que eu pudesse vencer. Era um gigante muito grande para mim. Então, Deus foi dando graça. Teve uma hora que eu desisti de lutar. Essa é a verdade. A minha maior descoberta ministerial se deu no dia da minha desistência. Eu desisti e fiz uma oração do tipo: Deus, se essa é a tua ideia para minha vida, dá um jeito em mim, sabe? Derrama esse maná assim, de coragem por hoje, derrama outro maná amanhã, eu preciso todo dia. E aí parei de lutar, parei de sofrer um pouco. O sofrimento é menor hoje, porque eu vou sempre na dependência do Senhor. Aliás, eu vi ontem uma produção que vocês fizeram para a campanha de Natal. Vocês fizeram para a campanha de Natal da IBAB, uma Sim. produção musical. Cara, Sim. que coisa linda, velho. Vi você regendo a Sim. multidão toda, o Foi pessoal no, com... foi no final da celebração, ontem passou de novo, né? Foi maravilhoso, Foi maravilhoso. muito especial, Parabéns. cara. E Obrigado. falando em música, falando das suas composições. Você compõe a partir de experiências pessoais, tipo autobiografia? Você compõe a partir de histórias de outras pessoas, sabe? Tipo fazendo crônicas da vida. Como é que você compõe? Cara, muito louco, porque toda vez que eu respondi essa pergunta, eu sempre fiz uma analogia do tipo, eu sou como um fotógrafo Hum, e a minha máquina fotográfica é a composição. É com ela que eu registro o momento, com ela que eu registro um sentimento que eu tive assistindo um filme, lendo um livro, lendo uma passagem bíblica, ou mesmo um momento que eu vivi. Cara, e você não vai acreditar. Hoje eu peguei um livro do Rubem Alves para ler. hum. E aí, cara, eu descobri que essa minha ideia nunca foi original. Na verdade era, até eu descobri que ele tinha escrito algo muito semelhante. Olha que louco. E isso tá na orelha do livro dele, não tá nem no meio. Uau! Ele faz a analogia exatamente igual, mas ele usa as palavras melhor porque ele é um gênio das palavras, né? Ele é gênio, Ele né? fala Ele assim, é ó, gênio. ele fala assim, eu sou um fotógrafo, vejo e fotografo o que vejo com as palavras. E a minha Uau! analogia era muito próxima disso. Eu vejo e fotografo o que vejo com as minhas composições. E é muito louco, porque isso foi uma outra libertação que eu tive na vida, que era acreditar que as minhas músicas fossem boas o suficiente para que alguém além de mim e da minha mãe, ouvisse, sabe? Porque minha mãe sempre achou as coisas que eu faço bonitinhas, mas as pessoas eu não tinha certeza. Cara, e foi uma luta, assim. Eu abri mão de várias, foram muitos rascunhos pro lixo, foram muitas metades de composições que eu desisti, porque eu falei, meu, isso aqui não tá bom e boa. E eu venci um pouco disso quando eu decidi parar de me comparar tanto, sabe? Uhum. Acho que a comparação me fazia muito mal. Eu sei que, de certa forma, ter uma utopia, né? Ter um alvo é bacana, porque puxa a gente, é o coelho da corrida, né? Puxa a gente, né? É, com certeza. Mas se a gente fica muito refém disso, a gente não produz nada, cara. Então, como que eu era travado?
eu compunha e ia comparar com uma música do fulano que eu admirava. Putz, não estava nem próxima, então eu desistia dela. Olha Isso me isso. fez muito mal por muito tempo, a ponto de eu não ter coragem alguma de expor as minhas músicas. Eu comecei a exposição das minhas músicas com uma estratégia engraçada. Eu chegava para um amigo e tocava a música e falava, olha essa música aqui. Aí o cara falava, ah, que legal. Eu falava, é minha. Se ele falava, é feia, eu não falava que era minha. Deixava ele pensar Você isso. nem contava de quem é. Nem contava quem era o santo, né? Ficava por isso mesmo. Mas foi o jeito que eu meio para lidar com isso no início. Mas depois eu comecei a entender que fala, cara, não tem problema se uma pessoa não gostar. Talvez porque a música tem esse elemento multiforme nela, né? Ela, 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 ela sugere um fenômeno que eu acredito parecido com o fenômeno do Pentecostes, sabe? Como quando cada um entendia na sua língua materna. Eu acho Uhum. que a arte tem muito disso, né? Uma coisa que não toca em absoluto você, toca a outra pessoa, porque aquilo toca, vai direto ao encontro da alma daquela pessoa, a história que ela já viveu. Então, parar de comparar e acreditar que para algumas pessoas faria bem, me deu coragem para seguir investindo nessa trajetória de composição musical. E hoje eu estou mais resolvido com tudo isso daí, né? As E crises quanto como, a essas coisas são menores. e como inspira, velho? Como você É, inspira? Como você abençoa? Como você enriquece a gente? E eu vejo, obrigado. eu estava falando para você, né? Eu vejo nas tuas músicas, eu vejo experiências pessoais, Sim. eu vejo, eu vejo esse fotógrafo aí pintando quadros de outras pessoas. Agora, Aham. tem lugares, tem algum lugar ou alguns lugares assim que de tão diferentes é, que você viu, que você conheceu, te inspiraram a compor? Sim, mas não, às vezes acontece uma gestação de uma composição. Tipo, eu fui à Índia e não compus nada lá, compus depois, falando sobre essa questão de abrirmos os olhos do coração para enxergarmos no diferente alguém que é semelhante a Deus também. É porque a gente tem Uau. essa parada de que o diferente de nós também não tem semelhança com Deus, e não é verdade. Uhum. Então, assim, eu me lembro que uma vez nos Estados Unidos, no período de outono, próximo ao inverno, de tantos meus olhos verem o cinza no cenário lá fora, foi o momento em que eu mais compus canções assim que falavam do lamento. E aquilo foi totalmente produzido pelo que os meus olhos estavam enxergando. Eram dias após dias, assim, não vendo o sol, não vendo o amarelinho do sol lá fora, era tudo cinza. E aquilo trouxe meu coração para um outro lugar, que aqui no Brasil, eu nunca vivi um clima semelhante àquele clima que eu estava vivendo naquele período. Então eu compus coisas que eu jamais, provavelmente, comporia aqui. Mas sim, lugares, cheiros, beleza, tudo sugere composição. Uhum. Porque a composição é realmente, para mim, a ferramenta que eu tenho um pouquinho melhor habilidade. Eu talvez me enrole para explicar uma coisa verbalmente, assim, de pronto. Mas na música, não. Eu tenho tempo para pensar, para repensar uma palavra. Não, isso daqui não é o que eu estou querendo dizer exatamente. Então, a música é um elemento bacana para isso. Teu irmão é um pastorzão, né, velho? Ele pastorzão e eu sei, enfim, ele foi regente e ele Sim, acabou sim, sendo o cara Levi. que mais te estimulou na música, né? Sim. Agora, eu fico aqui pensando, é possível o Baruch fazer o caminho inverso? Quer dizer, ele era regente e virou um pastorzão. É possível o Baruch músico de uma família de pastores virar pastor também? Cara, isso é uma das outras coisas que eu fugia, principalmente o título de pastor. Isso é uma proposta que o meu pai me fez lá no início da juventude, que tal seguir essa carreira? Porque na igreja dele tinha muito disso, né? Dos pais incentivarem muito. Eu fugia Sim. desesperadamente disso. Mas a atividade pastoral tem um lugar no meu coração. Não exatamente o título, porque isso é só uma consequência, né? Mas a atividade pastoral ganhou um lugar no meu coração. Eu acho que principalmente depois que eu fui para o Seminário Servo de Cristo, assim, a Hum, forma como o Ziel, a galera toda grande lida com o céu, pastoreio, assim. grande Tem céu. um, tem um livro que eles indicaram, eu não vou lembrar o autor, mas chama A Arte de Pastorear. Aquilo foi uma explosão dentro de mim, né? Então, assim, eu desconheço o meu futuro, mas hoje eu sou menos resistente, assim, às coisas que supostamente eu creio que Deus vai colocando nas minhas mãos, sabe? A gente pastoreia, né? Mesmo sem o título. Eu sempre Hum. fui líder de banda, eu sempre pastoreei 4 ou 5 jovens que caminharam comigo.
mas eu sempre propunha para eles que fosse um pastoreio de colegiado, sabe? Enquanto eu os pastoreava, eles também me pastoreavam. Mas os desafios estão sendo ampliados, assim, desde um ano e tanto atrás que eu assumi essa posição na IBAB, que é a comunidade onde a gente serve. Existe um pastoreio que ainda é um grande desafio para mim, eu não me considero pronto totalmente para isso, mas tenho me esforçado em direção a esse cuidado com as pessoas. Quem sabe? Quem sabe? Já não digo Olá! mais nunca, já não digo mais, jamais, sabe? Já não digo mais. Desta água não beberei, já não digo mais. Mas há pessoas que sugerem que eu fui para o seminário com essa intenção, e na verdade não foi. Eu fui para o seminário com a intenção de transformação pessoal. Eu queria conhecer melhor as escrituras para que ela cumprisse o seu papel na minha vida. Então, a minha ida ao seminário se deve a isso. E também porque eu queria escrever canções com uma base mais sólida, bíblica, sabe? Teológica. Então, o seminário está trancado agora a minha matrícula, quero voltar, quero muito voltar, mas já me fez um bem danado. Assim. E a música? Qual que você acha que é a grande lição que a música tem te ensinado e te ensinou ao longo da vida? Eu acho que a música ela amplifica os sentimentos do coração, sabe? Ela é o jeito do meu coração que está lá dentro, da minha alma que está lá dentro, vir para fora. Então, a música, ela tanto me ajuda nas minhas expressões, quanto ela também ajuda na minha audição a respeito do outro. Por exemplo, eu consigo ouvir um grito de socorro a partir da música que alguém está cantando e que eu escuto, sabe? A música, ela tem esse elemento, porque ela chega igual água, ela vai penetrando nos lugares assim, nos cantinhos, sabe? Do meu coração e da minha alma. Então, a música, ela tem esse papel muito importante para mim, tanto para produzir uma melhor expressão de mim para o outro, quanto para produzir uma melhor compreensão também a respeito do que o outro está me dizendo, sabe? Ela sempre teve esse papel. Você, como eu, vem de uma família grande. É filho de pastores e vem de uma família grande. Sim, não podia ter televisão na época deles. 6 filhos. Você é o caçula. Nós somos 7. Cara, nós somos, como os meus pais dizem, nós somos 3 naturais e Uhum. mais 4 sobrenaturais, fora os outros sobrenaturais agregados. Então a nossa casa sempre foi uma casa muito grande, que meus pais adotaram várias crianças, né, que cresceram conosco e que são nossos irmãos, enfim. Então, vocês são em 7, então? Nós somos em 7. Nós também, 7. Eu tenho 6 irmãos que são em 7. E você tem 6 irmãos e você é o caçula e você, se não me engano, é 6 anos mais novo que o penúltimo. Isso aí. Ser caçula numa família grande tem mais ônus ou tem mais bônus? Acho que para mim teve mais bônus. Porque eu fui paparicado por todo mundo. Eu tive alguns ônus que foram, por exemplo, na questão musical, mas que depois virou bônus. A minha ecleticidade musical ela se deve ao fato de que eu não podia escolher música nenhuma na minha infância. Eu tinha que ouvir o que os outros 6 escolhessem, entendeu? Então eu aprendi a gostar de tudo, cara. Mas isso foi bom, né? Mas só hoje eu enxergo que foi bom. Na época era desesperador, eu queria ter um espaço ali. Mas eu fui muito paparicado, principalmente pelas irmãs mulheres, aquele paparico total. A Raquel até hoje, né, amigo? A Raquel até hoje. Falou no PC. Eu tenho várias mães e vários pais, né? Além dos meus pais mesmo. Os meus irmãos se tornaram isso para mim também, na forma como cuidaram de mim. Eu tenho eu não tenho muitas lembranças de tempo distante, mas eu tenho pequenas lembranças afetivas, assim, de gestos. Desse meu irmão de 6 anos de diferença, por exemplo, o Gerson. Nem sei se é 6, 5 ou 6, por aí. Eu me lembro dele me cobrindo. Quando ele saía para ir trabalhar, eu estava descoberto, ele me cobria de manhã, cara. É doido, né? E eu lembro de tão poucas coisas, mas desses detalhezinhos da vida eu me lembro, assim, da minha irmã deixando um bilhetinho na minha cama, enfim. A minha casa parecia o leito de hospital, que era uma cama do lado de 7, né? Era assim, era 4 camas de homens, e às vezes, dependendo da casa, era beliche, né? E no outro quarto, as 3 de mulher. Parecia quarto de hospital, assim. Igual a minha casa. Na minha chegou a ter triliche, que não tinha mais espaço. Foi colocando em cima de cama. Isso aí. E o meu pai tinha uma mania terrível, cara. O meu pai, ele exigia que todos fôssemos à escola bíblica dominical de domingo, né? Certeza. Dominical, claro.
E ele começava, meu pai tinha uma voz forte, ele começava lá do quarto das meninas, assim, Ruth, ô Ruth, olha a hora, Ruth. Mas desde que ele falava o Ruth, nós aqui do outro quarto já acordávamos, então. Mas ele falava nome por nome do filho, assim, para não ter risco de ninguém acordar. Era um desespero na época, mas hoje eu lembro com muita saudade, com muita gratidão. Era um cuidado que ele tinha. É que nem aquele, lembra o filme que tinha dos Waltons? Esse é antigo. E tinha boa Isso, noite, John Boy, boa noite, Mary Ann. isso. Era exatamente assim, cara. Mas todo mundo tinha que ir para a escola bíblica, não tinha jeito. Você Quando, tava... quando a gente ficava doente, era quando a gente conseguia escapar, mas quase que tinha que apresentar um atestado médico pro meu pai. Eu sei bem que é isso. Eu brinco com a minha mãe, cara. Eu brinco com a minha mãe porque eu servi o exército. Eu fui militar um período, né? Uhum. Aí eu me lembro quando eu tava no começo do exército, tal, naquela adaptação, foi punk. Aí a minha mãe perguntava para mim, e aí, filho, como é que tá sendo, tal? Porque era pegado, disciplina, tal. Falei, mãe, coronel lá perto de você, mãe, é moleza, Não, entendeu? Minha é, casa tinha escala para lavar louça, arrumar isso cama, aí, fazer faxina. isso É aí. moleza, coronel lá, imagina. Fichinha, né? Fichinha. E a minha mãe era mais brava que o meu pai, assim, nesse Ah, igual aspecto. a minha. Minha mãe era de bater um pouquinho, meu pai não. Meu pai era, ô menino, só na palavra. Era um tempo bom, era um tempo bom. Você tava falando de memória, que é jogo com você, a memória é jogo duro, né? E eu soube que você tem crise crônica, também sofre de crise crônica de memória. Ou seja, Totalmente. se a gente quiser te colocar numa sinuca, é perguntar fatos mais antigos. Cara, Como eu é que tenho você poucas faz? memórias, né? Como é que você faz para não se meter numa fria com a Rebeca no aniversário de casamento, por exemplo? Cara, é uma data que eu exercito na minha mente. Sabe aquelas histórias dos presos que ficam presos, por exemplo, em região de perseguição religiosa, que eles ficam decorando um versículo por anos? Então é o que eu faço com as datas do meu casamento. Assim, não posso esquecer, não posso esquecer. Qual que é a data, mano? Eu fico fazendo a chamada oral para mim mesmo, sabe? Então não acontece de eu esquecer porque dá problema. Dá problema. Já É uma aconteceu de você data do ano que esquecer? eu tenho que lembrar, meu amigo. Aliás, duas, aniversário dela. Mas o aniversário dela é de boa, porque é no dia dos namorados, 12/6. Pô, aí E o meu casamento é 3 de abril, 3/4. Já aconteceu de você esquecer alguma coisa, um compromisso, uma data, alguma coisa super importante e você ficar numa gelada? Cara, até hoje na minha história, na minha carreira, eu perdi dois eventos. Um deles foi porque eu confundi completamente o trajeto. Era uma cidade de um lugar, eu fui para uma cidade de outro lugar e deu errado. E o outro foi por esquecimento, assim. Foi a única vez que aconteceu em 20 anos. Desesperador, porque como que você dá a notícia pro cara, né? Ó, eu não vou chegar. É Putz. desesperador. Mas assim, o Tiaguinho Grulha, ele me ajuda há um tempão. Então ele é esse meu lado cerebral que não funciona. O direito dele funciona perfeitamente. Ele é de pegar no meu pé, de me lembrar o tempo todo. Ele é um amor. Figuríssimo. Ele teve aqui semana passada. Ele teve, né? Ele É é um encanto, precioso demais. é um encanto de cara. Então, Aliás, parte do seu trabalho também é isso, né? Você é um cara dedicado à produção musical e à descoberta de novos talentos. é, O que eu imagino, eu não sou músico, enfim, mas o que eu imagino que de todos os trabalhos, de todas as atividades que você tem, imagino eu, se eu estiver errado, você me corrige, mas imagino eu que o mais difícil deve ser esse trabalho de descobrir talentos, de lapidar diamantes ali. O Thiaguinho é um exemplo claro disso. Eu tô errado, é isso mesmo? E o quanto você dedica da tua rotina para isso? cara, hoje não mais muito tempo. Porque nessa época eu tinha uma gravadora, né? E o Ah, Thiago, é verdade. ele é, claro, ele é uma riqueza literária, o Thiago, mas naquele momento, ele me parecia muito uma riqueza na parte musical. E não apenas ele, outros cantores, que na época, o próprio Felipe Magalhães, que hoje é ministro de louvor de uma igreja. Eu tenho a alegria de olhar para esses caras que, entre aspas, foram descobertos e vê-los muito bem exercendo o ministério nas mais diversas igrejas. Isso enche meu coração de alegria. Eu descobri músicos, por exemplo, assim, com toda a modéstia e humildade eu falo isso. Os irmãos Aposãs, por exemplo, que são músicos Aham. reconhecidos nacionalmente e para fora do Brasil, que foram descobertos assim numa igreja lá na Zona Leste de São Paulo, né, na Igreja do Brasil para Cristo. Mas assim, eu não vejo muito mérito em mim, isso, porque
esses caras são tão talentosos que seria uma questão de tempo, sabe? Se não fosse eu, alguém os Será? encontraria e teria Será? dado a mesma coisa. Não sei, porque eles são talentos muito diferenciados, né? É Então, verdade. assim, por exemplo, eu já vi o Alexandre Poussin falando ali, ó, agradeço ao Baruch, mas eu não tenho muito mérito. Eu acho que o que eu fiz ali foi só dar vazão a um curso de um rio que já estava seguindo, já ia acontecer, né? Então, eu me considero mais privilegiado do que, assim, privilegiando os caras nesse sentido. O Grulha, né, o talento absurdo, né? As pessoas com as quais eu me encontrei nessa caminhada, eles, eles só me causaram, assim, essa alegria, essa satisfação de ter feito parte da história deles. Mas é Para uma final... parte muito mínima, sabe? De verdade, sem nenhuma falsa modéstia. É uma parte muito mínima, porque a grandeza no que eles fazem, Deus já tinha dado e aconteceria de uma forma ou de outra. Então, é isso. Para finalizar, antes da gente entrar no Pinga Fogo, É, pinga fogo. você como cantor, carregando a palavra, entre aspas, aí a palavra artista como escolha de vida, você sofreu muito preconceito por isso no ambiente evangélico? Sofri, mas eu não sofri muito com isso. Eu sofri preconceito, mas não sofri tanto com o preconceito. Porque quando eu assumi para mim que não, eu sou artista sim, e Uhum. isso não é em Ponto. detrimento da minha escolha de adorar a Deus. Isso não é uma coisa em detrimento da outra. Eu já estava resolvido. Então, eu sofri o preconceito, mas eu não sofri com o preconceito. Porque, para mim, me parecia muito mais uma desinformação de quem me julgava, né? Assim, a partir dessa descoberta de que aquilo, biblicamente, não fazia sentido, né? Esse tipo de preconceito. Antes de eu assumir para mim esse título de artista, talvez eu sofresse mais, porque eu vivia num ambiente religioso que, de certa forma, demonizava qualquer tipo de arte, sabe? Então, assim, de não costumar ouvir música chamada secular, de não poder, às vezes, ouvir, de ouvir histórias de gente que teve que quebrar os vinis na época porque era música do demônio, tal, uma Virava ao coisa. contrário e tinha É, mensagens é, cifradas. então, acho que não. Acho que quando eu assumi esse rótulo, eu já estava resolvido nessa questão. Eu digo isso com todo temor e humildade, com todo amor. A verdade já tinha me libertado disso, nesse Uhum. momento. Então, não foi uma dor. Isso não foi uma dor tão grande. Me gera mais dor quando eu vou em alguma rádio. Agora está meio fora de moda a rádio, né? Mas que o locutor me pergunta se eu sou adorador ou se eu sou artista, né? Isso me gera um certo desconforto, assim, uma vontade de falar sei lá o quê, né? De falar sei lá o quê. Irmão, minha arte é o quê? Irmão, porque é cansativo, né? Tá na Bíblia, né? Tipo assim, a respeito da virtude, Paulo fala aos Filipenses, né? Pensar no que é bom, né? No que é belo. O critério é a virtude, né? O critério não é se tem um rótulo de gospel ou não. O critério é se tem virtude. Se tem virtude, eu ouço. Até porque tem coisas que tem rótulo de gospel que não são Isso que eu ia saudáveis, né? falar. Isso que eu ia Então, falar. Então, o critério sempre foi a virtude, e está na Bíblia desde muito antes da gente nascer. Então, é só a gente ler a palavra de Deus. Bom, vamos ao paredão. Vou abrir aqui os Ih, comentários. caramba! É paredão do bem. Ai, ai, ai. Possivelmente, pelo que eu estou vendo do nosso tempo, porque o nosso papo está ótimo e você, enfim, está trazendo um monte de coisas incríveis para a gente, pode ser que a gente tenha que dar uma interrompida e voltar no Tá Pinga bom, Fogo. Pode ser que isso tá, aconteça, mas vamos ver, espero que não. Vamos lá, tá bom. vamos lá. Grammy ou Troféu Promessas? Bom, eu ganhei um de consolação, assim, que foi um troféu Promessas que eu ganhei por produzir o álbum Black do Rodrigo Mozart. Então, eu ganhei aquele Grammy, mas foi quase que um prêmio de consolação, porque nem tinha essa categoria. Eles inventaram de me dar lá meio que na hora, acho que de tanto que eu concorri, nunca ganhava. Agora o Grammy, foi legal, eu agradeço a galera do Troféu Promessa que você falou, né? Eu estou só Isso. provocando. É, mas o Grammy foi uma experiência incrível, assim, foram 3 indicações e assim eu fiz muitos amigos nos bastidores do Grammy, assim, conheci muito músico que eu admirava, vi músicos que eu vi eu conheci Danny Chambers, por exemplo, num desses bastidores de Grammy, eu vi Vini Colaiuta, dois dos maiores bateras do mundo, assim, eu vi tocando na minha frente no Grammy, foi um privilégio gigantesco e assim, mesmo que eu não
não tenha ganho nenhum, se alguém me perguntasse se eu gostaria de participar novamente, eu toparia na hora, assim. A festa é bonita, assim, Imagina, a imagina. organização da festa me ensinou muita coisa sobre excelência. Então, é uma, nem todas as músicas que tocaram na festa eu curti, eu confesso. Mas a organização me remete a um nível de excelência que eu nunca tinha visto. Música, tapeceiro ou paciência? As duas, as Por quê? duas. Né? Porque as duas elas tratam a verdade como verdade. E assim, quando a gente está falando de verdade, é igual o ouro, né? Não tem um grama que vale mais que o outro grama, é tudo um grama de ouro. Então, são duas músicas cheias, no meu entendimento, cheias de verdade. Talvez uma revelada pela graça comum, né? Outra por uma graça específica, mas eu acredito que é da mesma fonte as duas músicas. Eu sei que você quase não chora, né? Mas eu soube que você já confessou que tapeceiro te fez chorar. E aí, isso só me ocorre, é só uma curiosidade aqui dentro do Pinga Fogo. Por quê? Porque essa música chegou para mim num momento em que eu ainda vivi um pouco daquele teto e daquela atmosfera de demonização da arte. E que me parecia que dentro da igreja as letras das músicas teriam que ser literais o tempo todo, que não tinha espaço para poesia ou para analogias. A minha cabeça estava sendo formatada, e não por culpa dos outros, por mim mesmo. Era eu que não buscava mais informação, sabe? Porque eu já tinha idade para buscar informação, mas a minha cabeça estava sendo formatada aos poucos para um jeito de fazer, e era um jeito só. E tudo que saísse daquele jeito não era de Deus, não era do reino de Deus. Então a música Tapeceiro, cheia de analogia, ela me causou, no final dela é uma surpresa tão grande para mim, e ela causou em mim o que eu gostaria que a minha arte causasse nas pessoas, um espanto de beleza, sabe? No final, quando ele fala que quando você olha do avesso, nem imagina o desfecho, no fim da Hum. história tudo se explica, tudo se encaixa. Bom, para quem não conhece a música Tapeceiro, vale a pena você conferir a composição de Stênio Marcius, mas ela basicamente ela fala de como o tapete, na forma manual, artesanal, ele é feito. Então, quem vê pelo lado oposto nem imagina a beleza que há no lado que vai ser entregue depois, né? Quando eu ouvi essa música, primeiro eu entrei em crise profunda do tipo, se isso não é de Deus, talvez eu não seja também, porque isso aqui está falando muito comigo. Né? Então aqui, peraí, parou a vida agora, pausa, para eu avaliar essa questão aqui. O Stanley é um cara de Deus, é um seguidor de Jesus, e então eu tinha essa prerrogativa. Peraí, não é um cara secular que está cantando, mas um cara de Deus tá usando poesia, não é uma canção literal. Vou rever minha vida. Então ela me fez chorar por isso, porque ela me virou do avesso. Ela não virou só o tapete, ela me virou do avesso. E ela me fez acreditar, sim, na beleza e na força que a beleza tem. Hum. Quando você, às vezes, quando a gente vai compor, a gente desiste muito fácil da escolha das palavras, sabe? Ah, escolhe o luz que combina com cruz e tá tudo certo. E tudo bem, porque Deus também usa as coisas mais simples, né? Mas eu acho que a questão, até quando eu falei da comparação, ó, hoje o meu entendimento eu preciso parar de me comparar. Tudo bem, eu vou me comparar com o Júnior, se ele é um bom orador. Então tá bom, eu vou me comparar. Não estou nem perto, mas tudo bem. Ele é um excelente orador, eu estou aqui. A questão é que eu não posso estar aquém do que eu tenho capacidade para fazer. A questão não é se eu estou aquém do que você produz, a questão é se eu estou aquém do que eu teria capacidade de fazer. Porque aqui seria comodismo. Se eu posso chegar aqui com música, com arte, com qualquer coisa que seja na minha habilidade, eu estou para baixo, eu estou negligenciando aquilo que eu sempre disse e que eu sempre usei como discurso, é que Deus merece o melhor, mas eu estou aqui, ó, o meu melhor é aqui, eu estou aqui, estou flutuando aqui. E cada vez mais acomodado e mais para baixo, sabe? Então, eu não sei se eu nem se eu dei uma volta grande demais na Não, resposta, sensacional, mas, sensacional, mas é isso daí sensacional. que, esse tipo de coisa, eu parei de sofrer com a comparação quando eu entendi que tá, ok, não preciso me comparar com fulano, mas eu preciso me comparar com o melhor que eu pudesse fazer.
Não, eu era muito curioso em saber por que que você tinha chorado. E agora eu entendi. É, Agora eu entendi, é porque porque faz todo sentido. essa Todo música, essa música ela desvendou um universo inteiro para mim. Então, por causa de uma música como essa, eu consigo enxergar a beleza da música do Lenine. Não só por causa da... Essa música foi uma porta de entrada. A Tapeceiro foi claro, uma porta de claro. entrada para o universo da poesia, dentro do universo cristão. E aí depois eu fui constatar, biblicamente falando, e descobrindo um pouco mais sobre essa questão da graça comum, que é tão falada nos seminários, né, e nos bastidores das comunidades. Eu acho que se fala pouco de graça comum nos púlpitos. Talvez pudesse ser falado mais, que a gente brigaria menos, talvez. Sim, Né? seguramente veríamos muito mais beleza, muito mais a presença de Deus no mundo. Deixa eu te falar É, outra coisa. Vamos seguir o Pinga Fogo. Você morou num monte de lugares. Americano ou Araras? a americana. É meu laço afetivo com a americana. Gosto de Araras, mas a americana tem muitos amigos. Pernambuco ou Sergipe? Ah, e não posso, não dá confusão com os meus pais. Né? Cada um é de um lugar, mas eu amo o Nordeste do Brasil. Quando eu estive lá pela primeira vez, parecia que eu sempre fui de lá. É impressionante. O sotaque nordestino Como me eu. causa, me Como eu. causa aquela boa cócega na orelha, assim, ah, que delícia de ouvir. Isso, Eu como eu. gosto. Meu avô era cearense. Cara, eu chego, parece que eu tive lá outro dia, é impressionante. Eu chego no Isso aí. lugar, os sons, as cores, os sabores, enfim. Ensaiar antes de falar é Para mim é quase que, no meu caso, ensaiar. Eu não estou achando uma palavra só para responder, mas às vezes é o que eu quero dizer é que não adianta, porque às vezes eu ensaio quando vai falar aquela parada de que treino é treino e jogo é jogo, sabe? Para mim assim o treino é bem diferente do jogo para mim, é impressionante. Às vezes eu fico mais em paz falando no jogo do que no treino. Então, então ensaiar antes de falar não tem um resultado lógico para mim. esquecer a letra, esquecer a letra durante a apresentação é Comum. Comum, assim, eu tenho até vergonha de falar, porque não é muito racional da minha parte, né? Mas eu já desisti. Talvez, eu pretendo fazer, depois que essa pandemia passar, um teste de déficit de atenção, porque talvez tenha a ver uma coisa aí que eu nunca investiguei, porque é muito recorrente. Não é possível, cara. uma bronca inesquecível que você levou do seu pai. Ah, na igreja, eu era novo, nunca me esquecerei, de correndo nos corredores, aí eu entro na porta lateral da igreja, meu pai pregando, e eu entro assim, eu tava meio que, sei lá, brincando de esconde-esconde com os meus amigos, e aí eu entrei na porta da igreja assim, respirando ofegante. Quando eu olho para a igreja, eu percebo que está um silêncio, né? E meu pai parou de falar. Quando eu olho para meu pai, ele dá uma bronca daquelas no microfone. César, né? Me chama de César. César, vai sentar no seu lugar com a tua mãe, rapaz. Nunca me esquecerei. Nunca me esquecerei. Escuta, nosso tempo vai cair. Nós vamos voltar para o Pinga Fogo. Você que está com a gente, não vai embora. Volta porque tem mais Pinga Fogo com o PC Baruch. Tenho certeza que você vai descobrir um tanto de outras coisas, vai ser inspirado e no final tem uma surpresa especial preparada por ele. Baruch, a gente se encontra daqui 30 segundos. Até já já. Vamos ver se conecta aqui. Foi, conectou, tá aí. Cara, você tá um apresentador de mão cheia, hein, meu? Eu estou retomando, até isso eu retomei, talvez você nem saiba ou nem se lembre. Mas há uns 15 anos atrás, quando eu comecei, talvez mais um pouco até, quando eu comecei, a gente tinha um programa na TV. E eu fazia apresentação, a gente fazia um talk show. Quer dizer, Tá explicado, tá eu faço um explicado. arremedo, né? Eu fico me Aguarde os convites das emissoras eu nacionais fico aí. ensaiando, eles ficam para mim, ó, faz na TV e tal. Eu falei, gente, não tá para Seria tanto. bom. Não tá para Seria tanto. muito gostoso conversar contigo, meu irmão. Ah, Obrigado é pela uma condução delícia te aí. ouvir, conhecer as histórias. Aliás, você, enfim, eu sou suspeito. Falava de você e da Rebeca, eu sou suspeito. Você estava falando da bronca inesquecível que você levou. Eu estava perguntando da bronca inesquecível que você levou do seu pai. Sim, E aqui nunca me esquecerei. pensando outra coisa. E ser filho do pastor Eugênio e da irmã Ranúzia, o que é? Ah,
Hoje eu considero um enorme presente. Quando a gente só não entende bem isso quando a gente é criança, né? Porque existe um peso, né? Uma cobrança em cima do filho de pastor que todo mundo pode correr, o filho do pastor não pode. Não pode. Todo mundo pode não sei o quê, o filho do pastor não pode. Por que que eu não posso? Porque você é filho do pastor, sabe? Então é pesado para uma criança, né? Hoje eu entendo, né, dado a compreensão do sacerdócio, né, que é um privilégio, né, ter em casa o meu pai. As lições que ele me deu, elas têm muito mais a ver com aquilo que ele fez sem dizer nenhuma palavra. Eu via meu pai orando de madrugada, isso era muito comum, meu pai e na minha mãe. Eu via meu pai resmungando palavras com Deus, resmungando no bom sentido, sabe? Ele falava com Deus como se Deus estivesse ali fisicamente do lado dele o tempo todo. Era muito louco ver isso. Na minha cabeça eu ficava assim, cara, meu pai acredita mesmo em Deus, né? Que Deus está ali do lado dele. Eu ficava, na minha cabeça era uma coisa assim. Porque ele ficava o dia inteiro, ô Senhor, me dá graça. Por que ele tá falando isso, né? E essa coisa sempre ganhou meu coração. Então, ser filho do pastor Eugênio da Ranus é um privilégio muito grande. Privilégio. Arroz, feijão, bife e batata frita são? Ah, meu prato favorito, com certeza. Gosto de coisas diferentes. A Rebeca me ensinou a comer coisas diferentes. E quando eu digo diferentes, bem diferentes. Agridoce, por exemplo, é uma coisa que eu aprendi recentemente, mas amo agora. Mas é disparado aí. No meu prato preferido é arroz, feijão e bife e batata frita. Se você é chamado para contar uma piada num encontro com centenas de pessoas, Hum. o que você faz? Você simula um desmaio, você corre para o banheiro ou você encara o desafio e conta a piada? Cara, eu vou te falar com toda sinceridade, depende do dia, que eu sou muito imprevisível até pra mim. Tem dia que talvez eu encarasse, e não tem a ver com bebida alcoólica, porque eu não bebo, sabe? Mas tem a ver com dias que eu tô mais corajoso, não sei explicar, cara. Tem dia que Mas tem que ser um dia em que eu acredite que vai ser legal contar uma piada, mesmo que seja sem graça, mesmo que ninguém ria, eu vou rir de mim mesmo contando a piada. Tem que ser nesse dia. Se for em outro dia, eu me abstenho, com certeza. Virtude é? Virtude é verdade. Virtude é verdade. Eu acho que está bem sintetizado. E a Rótulo é? verdade é uma virtude. Eu acho que os opostos, né? Não entendi. Rótulo é? Rótulo é maldade. E rótulo é mentira também. Concordo Rótulo é engano. completamente. Boa. Rótulo é engano. Rótulo é disfarce. Rótulo é distração. Rótulo é anestesia. Rótulo é tudo ruim. Tudo de ruim é rótulo. Não gosto de rótulos. Idem. Rechaço, rejeito. É. Maravilhosa graça é? É o melhor. Não vou dizer que é o melhor, mas para aquele momento, sim, foi o melhor livro que eu poderia ter lido. Foi o livro que abriu toda a porta para aquilo que ainda é pequeno, né? A minha compreensão sobre a graça ainda é muito pequena diante de tudo que ela é. Mas foi o livro que abriu a minha mente para essa ideia de graça e de não meritocracia. Uma autoria do Felipe Yancey, a quem eu agradeci pessoalmente, tive a honra de agradecer no encontro no aeroporto e foi assim muito gratificante para mim. Mesmo com o meu inglês cubano, meu inglês assim meu inglês de sei lá de onde, eu agradeci, pedi ajuda a um amigo que estava perto, mas eu disse a ele que o livro dele fez toda a diferença na minha vida, de todo o meu entendimento, assim como a música Tapeceiro, acho que dois marcos, a música Tapeceiro e o livro Maravilhosa Graça do Yancey. Porque no livro, não sei se você já leu, Sim. eu já li, reli, e vez ou outra eu pego lá para reler algumas coisas. Eu me lembrei de uma história de uma prostituta que tem assim a sua idade avançada, então ela não consegue mais um bom valor pelo seu corpo, então ela decide vender o corpo da filha. E alguém tentando falar de Jesus para ela sugere que ela vá à igreja, ao encontro entre os cristãos, e ela fala que não vai porque ela já se sente mal o suficiente para ser julgada no meio dos cristãos, sabe? Se eu não me engano, esse é um dos primeiros capítulos do livro. E é louco porque, como eu vivia numa redoma religiosa,
eu nunca imaginei que nós provocássemos esse tipo de sensação nas pessoas de fora. Então aquilo me deixou em choque mesmo. Assim, caramba, essa mulher está falando da gente. E esse autor é evangélico. Porque se o autor não fosse evangélico, eu ia dizer assim, é conspiração contra o evangelho, sabe? Que é isso que a gente sempre usa, né? A gente custa acreditar que a verdade às vezes é contra nós, né? Ela não é a nosso favor o tempo todo, nesse aspecto. Então, pelo fato de ser um evangélico escrevendo uma verdade sobre nós, eu parei para ouvir, eu parei para ler e para meditar. E aquilo me trouxe uma consternação, assim, falei, não é possível, cara, que a gente, seguidores de quem somos, um Deus que é tão amor a ponto de se fazer um de nós, né? Não é possível que nós, seguidores desse Deus, que é amor, que é o próprio amor, que nós passemos esse tipo de impressão para as pessoas. Então esse livro desconstruiu, ele furou minha redoma. Ele foi o espetinho na minha bexiga, assim, sabe? Explodiu essa bexiga. E fui até o final dele, e aí não parei mais. Eu não sou um leitor, assim, de devorar livros atrás de livros, mas eu leio bastante, e o início se dá com esse livro aí, Maravilhosa Graça, do Yancey. É interessante que esse livro também mexeu muito comigo. Foi um marco na minha vida Muito. também quando eu recebi. Aliás, por motivos muito semelhantes, até porque eu acho que a gente tem histórias muito semelhantes. Incrível. E você sabe que você acabou me trazendo uma lembrança, cara. Pô, eu vou até correr atrás disso. A gente estava falando da coisa da TV e tal. Eu lembrei do período em que eu fiz um programa de TV. Eu fiz por uns 2 anos, mais ou menos. E eu tive assim, o privilégio, porque calhou de uma agenda, de ter um espaço de agenda, e eu entrevistei num dos programas, era como se fosse uma live, né? Eu entrevistei o Felipe Yancey, e eu me lembro, cara, da emoção, daquela coisa que ele provocava em mim como aquela figura mesmo, inspiradora, mexeu comigo. E você sabe que você falou isso, eu até lembrei, eu falei, pô, eu vou correr atrás disso, porque se tiver o arquivo disso, a memória disso, vai ser incrível, vai ser incrível Eu quero poder muito trazer ver. isso de volta. Ele de fato abençoou, ele abençoou uma geração toda, né? Ele é. Eu quero muito ver, até porque o meu vocabulário era tão pequeno que eu não conseguia arrancar muita coisa dele na minha Ah, conversa. o meu. Mas certamente você arrancou O meu. muito mais. As pessoas estão perguntando aqui, Juninho, ó a intimidade. Qual o nome do livro? É Maravilhosa Graça o nome do Maravilhosa livro. graça do Felipe. Maravilhosa Aliás, a Graça. Rebeca, eu tô vendo a Rebeca aqui, a gente tá falando de rótulo, ela falando, vida, rótulo de produto é bom, vida. Pode ser. Pode ser. Mas a gente estava no outro contexto, né? Porque eu acho que o rótulo não é bom para pessoas. É Rótulo é isso, bom para produto. é isso. Eu acho que aí funciona bem. Acho que para Boa. pessoas, eu acho que rotular é limitar, é sempre dizer menos do que a gente poderia dizer. Porque o rótulo, o rótulo é um filtro, né? E o rótulo é uma barreira. Olha só quanta coisa é o rótulo, né? Eu vou Sim, salvar essa live para tentar escrever uma música sobre o rótulo. Olha quantos adjetivos, sinônimos da rótulo, né? então, sensacional. Aliás, ela tá aqui, já que ela tá aqui, vamos aproveitar. Ser casado com a Rebeca Nemer é? Ainda mais com ela aqui, é um paraíso, meu amigo. A Rebeca é alguém sensacional. A gente está casado há 16 anos, a gente namorou 3, a gente se conhece desde antes de um tempo de namorarmos. Então, eu acho que mais da metade da minha vida já é conhecendo a Rebeca, é a Rebeca fazendo parte. A Rebeca me abriu muitos universos. Eu tô falando hoje de muitos portais, né? A Tapeceira me abre um, o Maravilhosa Graça me abre outro. A convivência com a Rebeca me abre um portal, não apenas um, mas entre os portais que me abriram com a caminhada com a Rebeca, o universo dos surdos, uma coisa que eu não tinha o menor contato, né? Eu sou do universo dos sons. Conheço uma pessoa que fala por sinais, onde não Cara, é existe verdade. som, né? Então, a Rebeca me chamou para uma coisa que eu desconhecia, que é o descanso. Eu sempre fui um workaholic, de certa forma, gosto de trabalhar. E a Rebeca me ensinou a descansar. E as nossas primeiras viagens de lua de mel, a gente sempre viajava uma vez por ano para comemorar aniversário de casamento. Esse ano, primeira vez que não, por causa da pandemia, né? Por enquanto, não. Mas a Rebeca me ensinou. E ela foi muito
muito sábia, porque eu tinha pavor da ideia de sair do Brasil, ou do estado, ou da minha cidade, sem o meu material de trabalho, sem o meu computador, sem a minha placa de áudio, sem um instrumento. E ela foi muito sábia, porque no início ela falava, ah, então leva, mas ó, não vai ficar o tempo todo. Então ela quase que, numa técnica de abstinência, sabe? Ela foi doses assim, ah, um pouquinho menos hoje, sabe? Um pouquinho menos hoje. Mas nas últimas viagens eu já consegui curtir completamente, assim, de ir descansar, por causa da Rebeca, porque a Rebeca é de uma cultura árabe, né? O pai dela é árabe. Eu também descobri essa coisa da beleza das outras culturas, né? A cultura gastronômica, a Rebeca sempre foi curiosa para comer coisas diferentes, então eu embarquei na dela. Às vezes me dei mal, porque tem coisas que eu não. Mas ser casado com a Quando você se Rebeca. deu mal? Quando você se deu mal? Você foi obrigado a comer algum inseto? Aliás, Inseto não, mas. antes de você responder, olha só quem está aqui com a gente, cara. Que honra! Que Quem é? honra! Quem é? Um dos grandes nomes da música cristã brasileira, João Alexandre. Meu Olha Deus do só. céu. Bom, então aquele combinado que eu cantaria no final vai ficar para outro dia, tá? Então, Eu vou o trazer ele João, aqui, tem que trazer ele aqui. o João é um lindo, o João é um maravilhoso. Ele é. Alguém que abençoou muito a nossa vida. Aliás, o João que cantava belíssimamente, acho que canta ainda Tapeceiro, né? Que a gente citou aqui. Algumas vezes João Alexandre canta como ninguém essa música, Tapeceiro. Mas tô te falando, ela te colocou em alguma fria que você teve que comer algo que foi roubada? Cara, eu acho assim, ela já me apresentou. A Rebeca gosta de tudo que é temperadão, pimentado, sabe? E pimentado sempre é roubado pra mim. Meu organismo é fraco pra isso, eu sempre Eu passo sou que nem mal. a Rebeca, então. É, né? A Rebeca come de boa, aqueles tacos mexicanos com pimenta no nível hard, sabe? E tá tudo certo pra ela. Então já me coloquei em frias por passar mal, assim. Mas as sugestões dela são boas, cara. O agridoce foi algo que eu descobri com ela que eu amei pra vida toda. Então, assim, deu muito mais certo do que o errado foi bem pouquinho. Uma coisa que eu não gostei de comer em excesso, que me traumatizou pra vida, é o curry. É um tempero chamado curry na comida indiana. Curry. Que eu gostava de comer, mas depois que eu estive na Índia, eu comi muito, né? Pois é, velho. Pois Aí eu, aí eu dei uma traumatizadinha assim de leve, com todo respeito à culinária, porque que E eu sei lá que ele é de verdade. é uma culinária muito rica e tal, mas aí por eu ter comido demais e ininterruptamente, aí eu dei uma traumatizada. Popularidade, fama ou influência? Qual eu escolho? Olha, se tiver que escolher entre elas, eu prefiro ser uma boa influência. A fama é um mistério, a fama é quase que um engano. A gente não sabe direito o que que é isso, né? E a gente não sabe nem o que que é isso, e a gente também não sabe lidar direito com ela. Porque a fama diviniza a gente e coloca a gente num lugar que não cabe a gente. Que a Hum. gente não sabe lidar. A influência também é perigosa, mas aí a gente vai na dependência. Vou dar uma espiritualizada aqui. A gente tem que ir na dependência do Senhor para ser uma boa influência. Eu por, eu, por mim mesmo, não conseguiria influenciar bem alguém por muito tempo. Talvez com esforço eu conseguisse influenciar alguém por um período bem curto, mas aí na ação do Espírito Santo agindo em mim, talvez eu consiga ser uma boa. Eu creio que seria uma boa influência. E está do lado oposto dos haters nas redes sociais é? Eu acho que é bom, porque eu jamais gostaria de estar no mesmo lado deles. Se me considerar o oposto, na outra margem do rio, aos que os haters fazem morada, eu sempre vou preferir. Eu vou sempre preferir ser atacado do que atacar, por mais que doa. E se alguém me perguntar, dói receber críticas violentas? Dói. Veja bem, o adjetivo é críticas violentas. A crítica até que vai, né? Sim. É legal, eu acho que a gente aprende, mas O ódio é insuportável. o que se tem hoje é uma violência gratuita, né? A pessoa não te Sim, critica com base em algum critério, ela te critica só porque ela quer te ferir. sim. Então a crítica, ela não é uma ferramenta de construção, ela é só uma arma para ferir alguém. E aí, eu vou sempre preferir estar do lado oposto aos haters.
Eu espero ser uma voz que contraponha-se à voz do ódio. Eu quero que ecoe através da minha vida a voz do amor, que é nisso que eu acredito, né? Amém. Então, mas assim, aproveitando esse gancho, a gente podia pensar melhor, né? As pessoas que estão nos vendo aqui, pelo amor de Boa, Deus, gente, não faz sentido boa, a gente viver da forma como a gente tem vivido, né? O boa. mundo precisa de amor. E a gente que vive dizendo que conhece o amor, nós vivemos batendo no peito dizendo conheço, o amor me encontrou, a gente, ainda assim, a gente se permite ser usado como voz de ódio, né? Não faz o menor sentido. E eu Ontem acho que Ontem eu fiz uma versão revista, atualizada e contextualizada de Mateus 12:34. eu vi dos teclados, né? Eu, Sensacional, eu sensacional. falei, os dedos teclam do que está cheio o coração. É, E eu acho que essa é, é uma grande reflexão a ser feita nesses dias, viu? Que dureza que está esse negócio. É, perfeição, Baruch. Perfeição existe em? só em Jesus. And that's it. Ah, você viu que o meu inglês aqui tem uma pronúncia, né? Gostei, hein? Gostei. É. É, não. Parece que o Paulo César do Logos está presente aqui com a gente também. Não sei se é Ah, é? verdade. Eu não vi. Eu não Alguém vi. falou aí que o Paulo do Logos está com a gente. Opa! Pô, só gente Ó, boa chegando aqui. ó, cuidado com a Rebeca que ela tá causando na nossa live aqui, ó. A Rebeca tá falando para eu cantar evidências. Ó. Estão pedindo várias músicas. É, Ali, o Paulo César tá aqui com a gente, ó. Que legal, tá? que Ai, que legal. legal. Puxa, bem-vindo. Que coisa boa. É um Baruch, precioso também. Baruch, tentação, é? É, tentação é recorrente, mas a gente não precisa ceder. A gente não precisa se acostumar com essa ideia de ceder à tentação. Há uma força maior do que ela. E é uma força que está em Deus. Eu fico fazendo caminhos para não parecer tão evangeliquez, né, o meu discurso, mas é que tem hora que não dá. Não tem como vencer a tentação sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Né? Não tem formas. Porque senão a gente recorreria à ideia dos religiosos da época de Cristo, né? Que tentavam fazer cumprir a lei com seus esforços. Então, aí, eu desfaria todo o meu argumento de não meritocracia. Né? A tentação a gente também vence por causa da graça de Jesus, né? Amém. Atuando em nossas vidas. A Mas frase desculpa, de... porque o pinga-fogo tinha que ser uma palavra só, né? Eu tô falando muita Tudo coisa. bem, tá bom. Tá ótimo, tá todo mundo junto aqui participando, isso é ótimo. É. A frase dita pelo Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação, significa... Você Piegas, significa que ele estava certo na sua impressão disso. Eu acho que não existe nada mais difícil do que compor algo belo sem deixar de ser simples. Boa. Por isso que é o último grau de sofisticação. Porque fazer algo complexo, que pareça profundo, é é uma manipulação, né? É uma forma de manipular, de fazer as pessoas pensarem de que aquilo que você está dizendo é muito incrível. O difícil mesmo é dizer algo em poucas palavras ou de forma simples que todos entendam e ainda assim ser profundo, né? Que eu acho que a simplicidade absolutamente tem a ver com questões rasas, né? Não necessariamente algo que é simples é raso. E algo Concordo. que é complicado não necessariamente é profundo. Às vezes só tem uma questão de uma fala prolixa, né? Mas não necessariamente é... Exatamente. Então eu concordo. Foi o Leonardo da Vinci que disse isso, eu conheci essa Foi, frase, mas não sabia. foi, Concordo foi. plenamente. Aliás, no quesito composição, eu diria que é o meu maior desafio. É E compor para coisas mim que isso está fecham. muito claro. Ao ver o teu É, trabalho, eu vejo essa é. genialidade muito presente. Muito Eu presente. fico buscando isso, fico buscando até porque eu não sei fazer de outra forma, mas eu fico buscando que o meu simples não seja raso, né? E que o meu simples, de certa forma, modéstia à parte, seja minimamente sofisticado. Antes de fechar, eu vou inserir hoje, já que é você, convidado especialíssimo, eu vou inserir hoje no Pinga Fogo as últimas provocaçõezinhas finais, fazer Uhum. provocações bíblicas.
que eu pretendo agora fazer daqui para frente com todo mundo também. É. Personagem bíblico que você gostaria de ser por um dia? Cara, difícil, né? Eu queria ser aquele cego que viu através da autoridade da palavra de Jesus. Porque ele seria o primeiro rosto que eu veria e seria incrível. Porque eu pensei em falar Paulo, sabe? Porque eu tenho uma admiração por Paulo, mas o lance do espinho na carne do Paulo me faz não querer ser ele, sabe? Melhor não, deixa ele Eu para já tenho lá. os meus espinhos, né? Deixa eu do Paulo com ele. Então me ocorreu de querer ser aquele cego que viu a partir da palavra de Jesus. Até porque nós Personagem, somos, né? personagem bíblico que você jamais gostaria de ser? O Judas. Acho que o Judas. Ou o ladrão que mesmo naquele momento, diante de uma oportunidade para reconhecer os seus erros, insistiu na sua arrogância. Eu não queria ser esse cara também. Evento ou episódio bíblico que você gostaria de ter participado? Eu queria ter estado com os discípulos na reaparição de Jesus ressurreto. Ou eu queria ser um dos dois lá de Emaús, né? Uau! Eu queria. Por outro lado, evento ou episódio bíblico que você jamais gostaria de participar ou de assistir? Bom, embora a nossa natureza nos convide a fazer isso todos os dias, mas eu não queria ser nenhum em meio àquela multidão que gritou para crucificar o Filho de Deus. Hum. Embora a gente faça isso, né, de outras formas. Pandemia. Pandemia é? Eu espero que seja só um vento e que passe o quanto antes. Texto bíblico, na carta de Paulo aos Coríntios, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Quando você lê ou quando você ouve esse texto, o que te vem à mente? Me vem à mente uma observação sobre o próprio texto, que é aquele que julga estar de pé, né? Hum, Porque isso é uma impressão que a gente tem, não necessariamente a gente está, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu acho que é o Charles Swindoll, que é um outro escritor que eu gosto muito, ele diz que a distância entre o pensar estar de pé e o cair é o cuidado, né? É o cuide. Então é tempo da gente se cuidar com essa nossa pseudo-posição de estarmos de pé. Às vezes a gente acha que está só porque a gente está se comparando com pessoas que, ao nosso modo de ver, estão mais prostradas do que a gente. Mas o cuidado é indispensável. Baruque por Baruque. Confuso, às vezes. Um cara numa busca incessante por descobertas pelo novo de cada dia. Eu tenho uma sede de viver o novo dia após dia. Eu não peço mais a Deus por um novo. Como que eu posso dizer? Eu não peço mais a Deus por um novo que seja o novo que sirva para sempre, sabe? E eu fico pedindo a Deus um novo por hoje. No que eu posso ser novo, no que eu posso ser diferente hoje. Eu percebi que cada vez que a gente pede por um prazo muito maior, a gente fica fazendo idealizações, né? Então, muitas orações que eu faço para Deus é sempre relacionada ao hoje, porque o hoje é de fato tudo que eu tenho, né? Então, Senhor, me usa por hoje, de que forma por hoje, de que como servir hoje, como me parecer com você hoje, tudo por hoje. Então, o Baruch é esse cara que curioso pelo que Deus tiver que revelar ou quiser revelar a cada novo dia. Acho que
Hum. Eu poderia falar dos meus defeitos, que eu não tenho dificuldade de falar disso, mas eu já falo tanto dos meus defeitos que eu já preferi falar de um ideal, né? Eu tenho essa sede pelo hoje com Deus. O que Mu- vai ser por hoje? Sabe aquela papo? O que vai ser hoje, Senhor? O que vai acontecer hoje? Música para Esse você é? é o amplificador dos meus sentimentos, dos sentimentos da minha alma. Hum. É o que amplifica os meus sentimentos. Uau! O amplificador dos sentimentos da minha alma. A gente falou de pandemia e a gente falou do amplificador dos sentimentos da sua alma. E imagino eu que você deve ter composto alguma coisa nesse período. E aí, se você compôs, eu queria terminar a live de hoje com você mostrando pra gente, amplificando os sentimentos da tua alma pra gente, abençoando a gente. Uhum. Tá bom. Eu disse que a composição é uma fotografia, né? Essa foi a foto que eu tirei nos primeiros dias de pandemia. Hoje meu coração já vê outras coisas, mas esse é o único retrato que eu tenho para apresentar sobre a pandemia ainda, né? É uma música bastante simples, deixa eu ver se eu passo aqui. Provavelmente vou errar a letra, então não é novidade. Vocês ouvem o violão aí? Eu ouço bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de uns. Faz bem em meio a tantos medos, ecoar a voz do amor, trazendo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia alivia sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro a cada novo dia, com amor. Oh, 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 oh. Com amor. Oh, 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 oh. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo a quem Deus ama. Cuide bem do amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Uau! Não é uma música que parece muito evangélica, mas devia parecer, né? Podia virar salmo, viu? Pois é, pois é. Esses dias conversando com uma amiga profissional da saúde, eu fiquei muito constrangido batendo papo com ela, né? Falei, caramba, você tá no front, né, meu? Você tá aí do lado da pessoa, você tá correndo um risco e tal. Então eu tenho até vergonha de falar alguma coisa contigo, só tô te ligando para perguntar como é que você tá. E ela falou, cara, não se sinta assim, essa é a minha função, você tem outra. E ela me pediu um favor, ela falou, Baruch, você alcança muita gente, você influencia muitas pessoas. Então, por favor, não deixe de falar para aqueles que te ouvem e que te veem e que te escutam, para se cuidarem e para cuidarem daqueles a quem Deus ama, né? Daqueles a quem eles amam também.
Amém. E assim, eu quero... Você nem me perguntou sobre esse meu posicionamento, né? Mas eu queria dizer que para mim faz muito sentido que todos aqueles que puderem estar em casa, que fiquem, né? Eu acho que é uma das maneiras mais eficazes da gente cuidar da gente e da gente cuidar daqueles a quem a gente ama. Então, fica aí a minha pequena contribuição. Essa música se chama Cuide. Ela está no YouTube com Libras, então os surdos podem ter acesso também. E foi a minha fotografia para os primeiros dias de pandemia. Hoje, eu tenho uma fotografia que eu tirei um tempão atrás, que caberia para os dias de hoje, nesse universo de tanta intolerância. Ela se chama Seria Tão Bom. Então, se você quiser dar uma ouvidinha também. Eu quero, dá uma palhinha. Ah, eu tava Pode? esperando essa, então é melhor ainda. Deixa eu tentar fazendo piano aqui. Não, mais que o João Alexandre e o Paulo estão assistindo, meu Deus do céu. Cara, Samuel Barbosa tá por aqui também. Canta muito! Essa música canta muito, canta Canta demais. muito mesmo. Aliás, eu sou fã dele e do pai dele. O pai dele, Tá. uma das mensagens que mais me tocou ao longo da minha vida, e foi lá na minha adolescência, foi uma mensagem que o pai dele pregou sobre o galo cantando. Na noite em que Jesus foi morto e tal. Impressionante. O pastor Edson Barbosa. Que homem de Deus precioso, querido. Quanta gente querida. Serginho mora aqui também, cara. Ó, um monte Tá de aí, gente tá com a gente querida. também? Ô, Sérgio, um beijão. A minha composição Flores em Vida, ela, na verdade, ela deveria ter uma coautoria do Edson Barbosa, porque toda essa temática foi gerada por causa de uma ligação que ele me fez. Cara, então, uma não história... creio. Uau. Sim. Ele merece essa coautoria, com certeza. A Seria Tão Bom é mais ou menos aqui. Vou pôr mais baixo, tá? Porque meu vizinho vai acordar e vai bater aqui na porta. Vê se você tocar nele. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo a cada dia, me parecer contigo. Quero me parecer contigo, é o meu desejo, me parecer contigo. Seria tão bom, tão bom. É isso aí. Cabe para os dias de hoje, né? Putz, que dia bom, cara. Não podia terminar de uma forma melhor. Eu queria te agradecer, irmão. Você Obrigado, é mano. um querido do coração. Você sabe o tanto que... Aqui eu não estou fazendo discurso nem nada, mas eu falo do coração, do tanto que eu te admiro, do tanto que você com as suas composições, que você me inspira, me toca, velho. E tem uma coisa em você que fala muito comigo todas as vezes que eu estou com você. Todas as vezes que eu estou com você, tem algo em você que toca profundamente em mim, que é a sua humildade, cara. Sim, dentro da sua genialidade, da sua capacidade de se comunicar, da sua capacidade de fotografar, de amplificar os sentimentos da sua alma,
com todos esses talentos que Deus te deu, você tem um coração e um olhar de menino, transformando isso tudo, sintetizando numa simplicidade que só pode ser coisa de Deus, velho. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Isso tudo vai ficar gravado aqui, viu, gente? Tá gravado, permanece aqui nos stories ainda do meu perfil, e amanhã à noite vai para a página, para o YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Mano, um beijo para você. Todas as outras lives estão lá? Todas estão lá, todas estão lá. Legal, Criei até canal, cara, imagina. Criei até canal no YouTube. Que legal. E tô pensando, nós vamos lançar o podcast a partir dessas lives, que têm sido incríveis. E não por minha causa, têm sido incríveis por causa de vocês. Não, mas a condução faz diferença, viu, meu amigo? E tô pensando sinceramente... Em gravar um disco. Não, pô, seria... Aí que daí espanta todo mundo. Mas fazer um livro desse período de reflexões do período da quarentena, cara. Tô pensando sinceramente, a partir das contribuições de vocês. Vamos ver, você ora por mim. Por favor, faça isso. Você ora por mim. Faça isso para que a gente se recorde desse momento com bons frutos, né? Essa foi uma das perguntas que você me fez. Seria bom falar, mano, aquele tempo gerou um livro do amigo Carlos Alberto. Seria incrível poder dizer isso. Com certeza. Se você me permitir, eu queria muito... Ó, eu tô no início, né? Eu mostrei para você esse livro. Vou indicar para todo mundo. Tô nas primeiras páginas. Por favor. Nas primeiras páginas, mas eu queria ler só uma parte, assim, que já ganhou meu coração. Qual é esse do Rubem Alves? Não deu para eu ver direito na tela. Não. Ostra feliz não faz pérola. Ah, o Ostra feliz não faz pérola. Maravilhoso. Né? Então ele tá traçando um paralelo entre os cristãos perseguidos por Roma e a ostra que sofre ali a sua dor, sua angústia no meio de outras ostras felizes, sabe? E aí ele fala uma coisa que eu queria dividir com vocês. Pegando esse gancho, né? A resposta que encontrou foi a mesma da ostra que faz uma pérola. Falando sobre os cristãos que não se afligiam, né? Ou não se entregavam à tristeza. Eles não se entregaram ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. Esses são os artistas. E hoje eu louvo a Deus por ter vencido esse momento da minha vida, né? Não é recente, mas lá de um tempo atrás, onde eu tinha vergonha de dizer que eu era um artista, porque eu achava que isso sempre seria em detrimento à minha posição de filho de Deus, de adorador, como todo mundo fala. Né? Então eu quero reforçar isso no coração de vocês, que os artistas têm em Deus esse tipo de habilidade para transformar tragédias em beleza e tornar as dores suportáveis. Às vezes não para a gente, né? Às vezes o artista em si, que está produzindo a beleza, nem sempre a dor dele está sendo levada embora, mas a dor de alguém. Isso também é empatia, né? Isso também é partir de uma ideia que, olha, talvez o que eu vá produzir aqui não sane a minha dor, não cure a minha ferida, mas vai curar de alguém, então está valendo a pena. Então eu queria incentivar vocês, artistas, que não abandonassem esse posto, que vocês usassem as habilidades de vocês com muita força nesse período, produzindo beleza. Saiam da arena, saiam desse campo de guerra. Não caiam nessa tentação. Nós falamos sobre tentação hoje, né? O Jansen também no livro dele, o tempo está estourando, né? Eu vou parar. Mas o Jansen no livro dele... Eu tô aqui bebendo, eu não lembro o nome do livro, não sei se é Passos de Fé, do Jansen, que ele conta a história de um poeta que achou num determinado momento da vida, não sei se ele está falando de T.S. Eliot, que em um determinado momento da vida, ele acha que a poesia dele já não impacta ninguém e que não causa mudança em ninguém. Então ele abandona as habilidades de poeta e vai ser um cara que vai discursar nas praças e participar dos movimentos de rebeliões, que eu considero os movimentos importantes de certa forma. Mas o que ele está dizendo é que esse cara abandona seu posto, que é escrever poesias, porque ele achou que isso não era forte o suficiente para transformar o coração de ninguém. E ele vai então ser um desses que discursam, que falam o tempo todo, que brigam, que entram nas arenas de guerra. Passado um tempo, esse mesmo poeta, ele vai descobrir que aquilo que perdurou
ou aquilo que ficou mantido no coração das pessoas depois que o vento forte passou, não foram os discursos enraivecidos que ele deferiu. O que ficou no coração das pessoas foram as poesias que ele havia escrito e que ele considerava que não haviam sido úteis para ninguém. Então, eu reforço essa ideia. Assim, a minha palavra é muito direcionada a quem pode fazer arte. Não abram mão. Não, a ideia de vestir a armadura de Saul não é uma boa para a gente. Você tenha as ferramentas que Deus te deu. Não abra mão disso. Eu sei que tem gente que fala bem, então a esses cabe a oratória, cabe o discurso. Para você que foi chamado para escrever música, escreva mais músicas nesse período, para que você que tem o dom de pintar, de desenhar, produza beleza. Transforme essa tragédia em beleza para que a dor seja suportada. Fica aqui o meu apelo a vocês. E só para ninguém falar que eu não sou crente, deixa eu ler. A Raquel tá aqui, cara, que coisa boa. Quer a Raquel, não vai? Especial para ela. Ó, um beijo a Raquel enorme pra Raquel. Não vai? Eu tô com tua irmã. A minha irmã? Não acredito. Tá aqui, tá falando que te ama. Minha segunda mãe, minha Raquel linda, te amo muito. Foi só eu falar dela, ela apareceu. Você viu? Manda um beijo pro Isaías também e pros meninos. Amém, mano. Ixi, eu até perdi o... Fiquei tão emocionado agora com a Raquel. A Patrícia tá aqui também, firme e forte, tá marcando. Olha Patrícia, só. um beijo para você, viu? Olha só. Eu tô te vendo aqui, viu, Paty? Você tá acompanhando passo a par e passo aqui. A Paty é maravilhosa. Um beijão para você. Por exemplo, a Paty que tá atuando na área política, que Deus te use, né? Com essa habilidade que você tem para fazer política de uma forma tão linda e tão digna. Você orgulha muito a gente, viu, Paty? Um beijão para você. Raquel, um beijão. E, só para não falar que eu não sou crente, né? Antes de começar a tua live, eu tava pensando num texto, porque o tema da live é Deus continua sendo bom, né? Em meio à pandemia, Deus continua sendo bom. Então, eu fiquei pensando, se você fosse me perguntar isso, eu não saberia como responder direito, né? Pelas minhas limitações oratórias, mas eu ia dizer um texto que Deus continua sendo bom não apenas em meio às pandemias, mas em meio a qualquer circunstância da vida, né? Deus em Jesus continuou sendo bom no meio daquela tempestade e depois os discípulos descobriram isso, né? A gente precisa ter paciência para esperar a bondade de Deus se revelar, porque presente ela sempre está, né? Mas para a gente descobrir como ele foi bom, né? Como ele foi bom nessa pandemia para a gente não sabe as formas exatamente, mas a gente só sabe que ele é bom. O Ziel fala que a gente não devia desconfiar do caráter de Deus, porque bondade é algo atrelado ao caráter de Deus, né? Independente das circunstâncias, ele é bom. E ele é bom em meio à pandemia, e é possível confiar nele em meio à pandemia, pelo mesmo motivo que Tiago, ao escrever sua carta, às 12 tribos espalhadas pelo mundo, ele diz lá no capítulo 1, versículo 16, lá no meio ele diz que nele não há variação e nem sombra de nenhuma mudança. Então, se ele é imutável assim, não seria uma pandemia, que por mais que seja grande aos nossos olhos, não seria uma pandemia que mudaria o caráter e nem o que Deus é em sua essência. Então, é nisso que eu descanso e isso que eu queria deixar para o coração de todos vocês. E isso é porque você fica falando que você não sabe se fala muito bem, fica caçando as palavras. Eu vou te falar, viu? Eu vou te falar. A gente podia encerrar, eu encerro com dor no coração, mas a gente podia encerrar, eu não vou nem dar mais tchau nem nada, mas a gente podia encerrar com você cantando pra gente Ele Continua Sendo Bom. Ele continua sendo Deus. Essa música foi composta por uma adolescente chamada Daniela Magalhães, numa circunstância muito adversa. O pai das amigas dela estava num estado terminal e no meio dessa circunstância ela achou a beleza, sabe? Olha só, é o que a gente está dizendo aí o tempo todo. Vou baixar o tom um pouquinho também para não acordar os vizinhos. Então, boa noite para vocês. Obrigado, meu amigo, pelo teu convite. Obrigado, mano. Foi especial demais. Te amo, viu, meu velho? Igual, te amo, mano. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus
milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui, onde a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Boa noite para todo mundo. Beijo para você, para a Rebeca, beijo para vocês que ficaram com a gente até agora. E não se esqueça, em meio à pandemia, em meio à quarentena, em meio ao distanciamento social, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Beijo, boa noite. Boa noite.